Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí da hora que você está assistindo esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ideias que serão importantes para desenvolver o projeto da Dona Judite, né? Que é o projeto que vamos desenvolver na nossa sala de aula invertida. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, então, esse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o caminho das cargas, tá? Vocês já ouviram falar de caminho das cargas, encaminhamento das cargas? O que isso quer dizer? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, vamos entender como que é esse encaminhamento das cargas de uma maneira simples. Então, pessoal, vamos considerar essa estrutura que está indicada aqui. É uma estrutura, então, de múltiplos pavimentos, é um edifício de múltiplos pavimentos. E o que a gente enxerga aqui, ó? A gente enxerga em azul escuro as vigas, nesse azul mais translúcido as lajes e em vermelho eu desenhei os pilares, tá? Eu desenhei para vocês em planta, na elevação lateral, elevação frontal e a perspectiva, tá? Então, tem tudo isso aí para vocês, beleza? Então, olha só, eu tenho um carregamento, né, aqui que eu estou considerando, atuando na laje da cobertura, tá? Como está indicado em cada uma desses desenhos. O que acontece? Bom, a laje, então, recebe esse carregamento vertical e ela encaminha o carregamento para as vigas que servem de apoio a essa laje, tá? As vigas, por sua vez, encaminham as cargas para os pilares que servem de apoio a essas vigas. E os pilares, por sua vez, encaminham então essas cargas até a fundação, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Esse seria o encaminhamento das cargas, certo? Bom, mas aí a gente pode pensar, só tem carregamento vertical? Não, né? A gente sabe que no carregamento eu tenho carregamentos verticais e carregamentos horizontais. As lajes, elas vão trabalhar aí nas duas situações, tá? Elas recebem o carregamento vertical e encaminham aí as cargas até a fundação e recebem também as cargas horizontais funcionando como um diafragma rígido, tá? Então, o carregamento, eles podem ser de diversos tipos. Aproveito para deixar aqui uma pergunta para vocês. Você sabe qual que é a diferença entre o termo força e carga ou carregamento? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Bom, então se a gente pensar, né, vamos trabalhar com as cargas verticais. Vamos começar, né, como a gente está começando, começar só com as cargas verticais. Quais são as cargas verticais que atuam nas lajes, tá? Então, ó, coloquei aqui um desenho para a gente lembrar o que é a laje. Então, a laje é um elemento bidimensional, plano, cujo carregamento é perpendicular ao eixo médio, tá? Então, a gente vai começar trabalhando no carregamento que atua nas lajes. Então, o que atua nas lajes? Olha só. A gente vai pensar que na laje atua um carregamento distribuído na área, tá? Então, eu coloquei aqui em quilonewton por metro quadrado. Ele está distribuído em toda a área e vamos imaginar, simplificadamente, que é um carregamento uniformemente distribuído, tá bom? Bom, o que tem? Primeira coisa, tem o peso próprio dessa laje. Se for uma laje de concreto armado, eu vou ter o peso próprio da laje de concreto armado. O que mais? Bom, geralmente a gente tem aqui um contrapiso, então eu tenho o peso próprio do contrapiso. Se eu tiver um revestimento, pode ser um revestimento cerâmico, por exemplo, eu vou ter o peso próprio deste revestimento cerâmico, tá? E o que mais que a gente tem? A gente também tem atuando uma carga, uma sobrecarga de utilização ou carga acidental, tá? Tem vários nomes aí. E isso, como o próprio nome já diz, vai depender da utilização do local, né? Então imagina só, se nessa minha laje eu tiver uma sala de estar de um apartamento, eu vou ter aí
um valor de sobrecarga de utilização, pensando no que normalmente é feito, né, naquele ambiente. Então, vou ter móveis, pessoas, esse tipo de situação. Agora, se em vez de uma sala de estar, eu tivesse uma biblioteca, né? Então, na biblioteca eu tenho um montão de estante com livros, então eu teria um outro valor de sobrecarga de utilização, provavelmente muito maior, né? Então, nós acabamos de ver quais são as cargas verticais que atuam nas lajes. Agora, a próxima pergunta que surge é: para onde que vai essa carga vertical que atua nas lajes? A gente já viu ali simplificadamente como que é esse encaminhamento de cargas. Vamos ver agora com um pouco mais de detalhes. Bom, se eu tiver diferentes arranjos de lajes e vigas, eu vou criar diferentes trajetórias para essas cargas verticais. Então, por exemplo, aqui no primeiro desenho, eu tenho uma laje lisa, uma laje apoiada diretamente nos pilares. Então, o que acontece? O carregamento vertical é transferido diretamente para os pilares. Nas outras duas figuras, eu tenho uma laje apoiada em vigas e uma laje nervurada, né? Então, isso também vai modificar como que é o encaminhamento, a trajetória das cargas até os elementos que servem de apoio a essa laje. Então, vamos considerar aqui um caso simples, onde eu tenha, né, uma viga, uma laje apoiada em vigas de borda, como está indicado aqui, tá? Então, esses elementos são os elementos que vão servir de apoio à laje. E vai estar atuando nessa laje, como a gente já viu, ações permanentes e uma sobrecarga de utilização, né? Então, eu vou transformar essa ideia aqui num modelo simplificado. Então, eu substituo ali os móveis, né? O carregamento de utilização e também em relação ao peso próprio do contrapiso, revestimento e peso próprio estrutural, substituo tudo isso por um carregamento uniformemente distribuído na área, tá? Então, se eu tenho um carregamento uniformemente distribuído nessa área, a gente vai ver como que a gente vai transferir isso para as nossas vigas. Então, vamos começar falando sobre lajes bidirecionais, tá? Então, essas lajes bidirecionais, como que elas funcionam? Então, imagine que eu tenho aqui o carregamento, né, vertical atuando nessa laje. Então, estou pensando aqui num carregamento concentrado equivalente, tá? Só para facilitar. Se eu tenho uma laje bidirecional, essa laje ela vai transferir o carregamento para as 4 vigas aqui do entorno, tá? Mas aí a pergunta que surge é: quanto que vai para cada uma dessas vigas? Vai ser distribuído uniformemente? Vou dividir o valor total da carga por 4? Como é que eu faço isso? Olha só, existem algumas teorias para a gente conseguir chegar nesse valor, né? Eu posso utilizar o método dos elementos finitos, posso utilizar as charneiras plásticas, algumas simplificações, existem vários métodos de chegar nesse valor. Pensando aqui nas charneiras plásticas, a gente trabalha com áreas de influência. Então, olha só, nas charneiras plásticas funciona assim, né? Eu crio essas figuras aqui trapezoidais e triangulares para que cada uma dessas áreas aqui seja a área de influência de uma respectiva viga. Então, o carregamento que estiver atuando naquela área vai ser o carregamento que será transferido para a viga respectiva daquela área de influência, tá? Quando eu tenho vinculações iguais, né, entre laje e viga, por exemplo, aqui está simplesmente apoiado, eu uso o ângulo de 45 graus. Se eu tivesse condições de vinculação distintas, por exemplo, eu tivesse um lado dessa laje engastado, então aí o lado engastado ele recebe mais carga, então eu uso o ângulo de 60 graus. E como que eu poderia ter um lado engastado? Vamos supor que eu tivesse uma laje adjacente a essa, né? Muitas vezes, quando tem lajes adjacentes, eu consigo considerar essa continuidade, então é como se fosse ali um engaste, tá? Bom, isso é a ideia de lajes bidirecionais, mas nós não vamos trabalhar com elas. Nós vamos trabalhar com as lajes unidirecionais. Bom, então a mesma ideia está aqui, ó.
Então, eu tenho um pavimento, tem 4 vigas de bordo e eu tenho agora uma laje unidirecional. Então, eu tenho ali um carregamento, estou considerando aqui como um carregamento concentrado equivalente, e como que vai transferir essas cargas para as vigas. Na laje unidirecional, ela tem uma direção principal e ela trabalha nessa direção principal. Na outra direção, ela não está trabalhando, tá? Então, como que a gente considera? Se a direção principal da nossa laje for a indicada aí, né? A carga vai ser transferida apenas para duas vigas, V1 e V2, do jeito que está indicado aqui. Então, a área de influência acaba sendo esse retângulo indicado na figura. Então, olha só, né? A gente tem uma direção principal, geralmente a menor direção, é a direção principal da laje unidirecional. Então, fica muito mais fácil quando eu tenho lajes unidirecionais, né? Eu vou transferir para duas vigas, são dois retângulos, é como se fosse metade da carga para cada uma das vigas. E a viga V3 e V4? Nessa ideia, elas não recebem carregamento. Isso é uma simplificação, tá? Uma parcela do carregamento pode ir para V3 e V4, tá? Só que é uma parcela pequena em comparação com a V1 e V2. Então, uma teoria aí muito bem aceita é que apenas a V1 e V2 recebam esse carregamento, tá certo? Bom, um exemplo de lajes unidirecionais. Essa aqui da foto, olha só. Eu tenho umas vigotas que são a parte resistente da laje e elas que vão fazer essa parte da transferência das cargas para as vigas, né? Elas que têm o papel estrutural. Sabe de onde que é essa foto? Essa foto é do prédio, né, do DECIV na fase de construção. Ele ainda está na fase de construção, mas quando ainda estava sendo feito a laje do primeiro pavimento. Então tá certo, né? Essa é a área de influência para a viga V1 e para a viga V2, né? Então é essa área, a carga que está atuando nessa área que vai carregar cada uma das respectivas vigas. E como é que eu faço isso, né, numericamente? Olha só. Então, eu vou ter o valor da carga distribuído na laje, né? Está em quilonewton por metro quadrado, como a gente já viu. E eu vou multiplicar isso por o valor da área de influência dividido pelo comprimento da viga. Então, eu pego ali ó, a área de influência da viga V1 dividido pelo comprimento da viga V1. Isso dá um valor em metros. E eu vou chegar aqui num valor que é a reação da laje na viga, e esse valor está em quilonewton por metro. Então, eu fico com um esquema estático parecido com isso. Então, eu tenho uma viga, no caso aqui ela está biapoiada, né? Está apoiada ali nos pilares e tem um carregamento uniformemente distribuído. Aqui eu estou representando, né, apenas a reação da laje na viga. Mas e aí? Será que o carregamento nas vigas é composto só pela reação das lajes nas vigas? Não, né? O que mais que eu tenho? Ó, então, vamos pensar aqui na viga. Eu vou ter um carregamento devido ao peso próprio desta viga em questão. Vou ter um carregamento devido à reação da laje na viga, que a gente acabou de descobrir, né? Como que a gente encontra esse valor. E, eventualmente, eu posso ter também o peso próprio de paredes que estão apoiadas diretamente sobre a viga. Então, paredes que estão dispostas diretamente sobre a viga, né? O valor desse carregamento entra diretamente no carregamento da viga. Então, eu fico com isso daqui, ó. O peso, o valor P, né, de carregamento que eu coloquei aqui é o peso próprio, mais a reação da laje, mais o peso da parede, se houver, tá? No nosso projeto aí da dona Judite, não tem parede apoiada diretamente sobre a viga, então eu não vou considerar essa parcela. O nosso valor de P vai ser só o peso próprio, quando for colocado, né? Tem que ler lá direitinho nas instruções, em alguns momentos eu falei para desconsiderar, mais a reação da laje na viga, tá bom? Bom, então esse aí é o carregamento nas vigas.
Bom, o que a gente pode ter mais aqui, ó? As vigas podem ser de diferentes materiais, como a gente já falou, pode ser de aço, pode ser de madeira e pode ser de concreto armado. As vigas podem ser também de diferentes tipologias. Esse tipo aqui, ó, é um tipo de viga que a gente chama de viga de alma cheia. E pode ser também viga treliçada. Então, a viga ela é composta aí por uma treliça, tá certo? Vamos relembrar um pouquinho sobre as treliças que vocês já estudaram, tá? Para a gente ver como que seria essa outra tipologia. Então, viga treliçada. Olha lá, vamos ver o que a gente vai falar sobre ela. Só relembrar aqui o que é uma viga, o que é uma treliça, né? Então, na treliça, a gente tem aqui, né, composta por barras. A gente chama aí as barras horizontais, que estão indicadas, de banzo. Tem o banzo superior, o banzo inferior. A gente tem os montantes e temos também as diagonais dessa treliça. Então, basicamente, são esses os elementos da treliça. Temos algumas aqui indicações de diferentes tipos de treliça, tá? Ó, a treliça do tipo prate, a treliça Rowe são muito utilizadas. Então, temos algumas possibilidades de concepção de treliça. Então, quem que escolhe isso? É o próprio projetista que vai escolher isso, tá? De acordo com os carregamentos, o tipo de solicitação nas barras, ele vai escolher qual que é o tipo mais adequado para a situação onde ele está trabalhando. Bom, então vamos supor que você já avaliou e escolheu qual é o tipo de treliça que você vai utilizar. E agora, como que eu vou fazer o desenho, a geometria dessa treliça, né? Então, essa etapa, né, de saber como que vai ser as dimensões da viga treliçada, a gente chama de pré-dimensionamento, tá? E a gente faz o quê? A gente escolhe algumas dimensões iniciais para a nossa treliça. E para isso a gente vai usar algumas relações usuais para essas principais dimensões. Então vamos lá, ó, vou dar algumas dicas aqui para vocês. Então, pensando aqui na nossa viga treliçada, apoiadinha aqui em dois pilares. Esse valor H, que seria aí a altura da treliça, a gente costuma encontrar como sendo o vão dividido por 10, tá? Então, o vão aí da treliça dividido por 10, eu encontro o valor da altura. E como que eu sei onde é que eu vou colocar aí os montantes e as diagonais, né? A distância entre montantes, como que eu encontro isso? Bom, a gente pode pensar em um ângulo aí para diagonal entre 30 e 60 graus, sendo o ideal próximo a 45 graus. Muitas vezes isso vai depender dos elementos de apoio, né, em cima dessa treliça. Bom, aí o carregamento nas vigas treliçadas, ó, é o mesmo, a mesma ideia, eu mudei ali só a tipologia. Mas olha só, aqui eu tô colocando um carregamento uniformemente distribuído, né? O que a gente vai lembrar? Nas treliças eu tenho algumas hipóteses. A primeira delas é que as cargas são aplicadas exatamente nos nós, né? E o encontro entre as barras, esses nós, são considerados articulações perfeitas. Então, olha só, o carregamento nas vigas treliçadas é exatamente o mesmo que a gente tinha quando a gente considerou a viga com alma cheia. Não tem por que mudar, né? É o mesmo carregamento. O que a gente vai perceber? Que aí está indicado um carregamento uniformemente distribuído, né? E o que a gente vai lembrar? Que quando eu estou trabalhando com treliças, eu tenho algumas hipóteses que a gente tem para considerar na treliça. Bom, entre elas eu tenho que as cargas elas são aplicadas exatamente sobre os nós. Então eu não teria aquele carregamento uniformemente distribuído, eu teria que ter uma carga concentrada nos nós, tá? Além disso, o encontro das barras, que são chamados nós, são considerados como articulações perfeitas. Eu também tenho que a geometria apresenta pequenas deformações e deslocamentos. Essas são as nossas hipóteses. Então, vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Então, olha só, a gente tem aqui inicialmente um carregamento uniformemente distribuído, né? Distribuído linearmente. E eu indiquei aí de verdinho os nós, que são os encontros das barras, que são articulações perfeitas. Estou considerando aqui, né, um carregamento com valor P e
para cada uma aí das distâncias entre os montantes, eu considerei uma distância L, qualquer, tá? Então, olha só. A hipótese é que as cargas são aplicadas exatamente sobre os nós. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse carregamento distribuído em um carregamento nodal equivalente. Então, esse aqui vai ser um carregamento nodal equivalente. Então, vou substituir um carregamento distribuído por um carregamento concentrado em cada um dos nós, um valor equivalente. Como é que eu encontro esse valor equivalente? Então, vamos pensar que a gente quer encontrar o carregamento nodal equivalente para o nó 2. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente considera que um pedaço aí do carregamento vai contribuir para o carregamento nodal no nó 2. Quanto que é esse pedaço? Bom, em geral a gente considera o seguinte, ó, que seja que metade da largura do painel carrega o nó 2, a outra metade o nó 1. Metade da largura do painel carrega o nó 2, a outra metade carregaria o nó 3, tá? A gente chama isso aqui, ó, de faixa de influência. E ela vai valer aí L sobre 2 mais L sobre 2, que é o próprio valor L, no caso do nó 2, né? Bom, então o que a gente tem? A gente tem aqui uma carga uniformemente distribuída, então quilonewton por metro, e eu vou multiplicar pelo valor da faixa de influência, e eu vou chegar num valor de carregamento nodal equivalente em quilonewton. Coloquei aqui indicado com a letra P maiúscula. Então, eu faço isso para todos os nós. Percebam que os nós da extremidade, o nó 1 e o nó 5, vão ter uma faixa de influência menor, né? Ela vai ser só metade aí, L sobre 2. Então, no final das contas, eu fico com isso aqui, ó. Eu fico nos nós de extremidade com o valor P dividido por 2. E aqui eu tenho, então, agora uma treliça com carregamentos aplicados nos nós. Bom, e com isso eu concluo aqui essa parte de obter o carregamento nas vigas. Então, eu vou ter duas situações. Se eu tiver uma viga de alma cheia, eu vou deixar o carregamento uniformemente distribuído e vou fazer, né, os procedimentos para obter os esforços solicitantes em vigas de alma cheia. Se eu tiver uma viga treliçada, como a gente aprendeu a calcular treliça, as treliças têm as cargas concentradas nos nós. Então, eu vou pegar o carregamento uniformemente distribuído e transformar em um carregamento nodal equivalente, tá? Então, isso é uma simplificação que pode ser feita, né? E eu consigo um bom resultado com isso. Então, eu encontro o carregamento agora concentrado nos nós e eu posso resolver essa treliça, encontrar as forças internas nas barras, certo? Então é isso, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, deem uma pesquisada também na internet sobre esse assunto, para que na aula a gente possa começar o desenvolvimento da nossa atividade projetual com o projeto da Dona Judite, tá bom? Então, até o próximo vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau!